Hello, people. Good morning. How are you? I'm fine. What about you? Eu tô bem, vocês, gente. Muita saudade. Já de saco cheio de ficar em casa. Oh my God, it's terrible. I need to go out. Preciso sair. But it's necessary. We should stay home. Nós devemos ficar em casa, tá? Lembra dos modais, né? We should stay home. Pessoal, hoje nós vamos aprender uma parte da gramática da página 18, beleza? Essa página aqui. E lá em cima começam umas frases que daqui a pouco eu vou ler com vocês. A matéria é esta que está aqui nesta página, tá? Verbos com ing após preposição. Vamos entender o que é primeiro? Eu vou ler aqui para vocês, que eu achei interessante esse exemplo, fácil de aprender. Então vamos lá. Após preposições, todo e qualquer verbo deve ser escrito com ing. Não tem como fugir disso, seja lá qual for o verbo, ele deverá ser escrito com ing, caso antes dele haja uma preposição. Veja as duas sentenças abaixo. Por quê? Porque no português, a gente fala esse tipo de oração, a gente traduz de uma forma. No inglês, a gente vê de outra forma. Então, vamos lá. Olha aqui o exemplo. After, essa é a preposição, né? After. After Marcia, I felt much better. Tá? A ideia de após, né? Porque after é depois, após. Após ver Márcia, eu me senti muito melhor. Então, esse após ver, no português, a gente usa o verbo no infinitivo, né? Ver. Aqui eu teria tendência, tá vendo lá? Tá arriscado, de colocar o to see, after to see Márcia. But it's not correct, tá? Eles fazem isso de outra forma. Vamos ver como eles fazem? Colocando ing form, after the verb, depois do verbo, tá? Então, olha como que ficou a frase correta. After seeing Márcia, I felt much better, ok? Então, aqui, ó, tem uns exemplos de como os verbos ficam com ing. Existem, pessoal, não confundam, outras formas de se usar o verbo com ing. Uma delas é o presente continuous, é o present continuous, que é aquele eu estou estudando, I'm studying now, tá? I'm reading now. I'm eating now, tá? Eu estou comendo agora, estou estudando agora. Mas aí é feito com o verbo to be, mas o verbo com ing. Esquece isso. Aqui é o verbo com ing após preposições. Para tanto, temos que lembrar quem são as preposições. Quais são em inglês? Temos várias. Vamos ver algumas mais comuns. Eu coloquei lá no planejamento. About, at, in, on, off, tá? Against, tem várias outras, beleza? Então, as mais usadas, né? A gente vai ver aqui nas frases. Vamos ver alguns exemplos, tá? Vamos lá. A ideia de ser expressa é: depois de ver a Márcia, eu me senti muito melhor. Em português, usamos o verbo no infinitivo, já como eu disse, né? Ver, após a preposição de, tá? Portanto, temos depois de ver. Isso para nós é correto, mas para eles é feito de outra forma, né? Então, assim, ó, depois do after to see, isso não é correto, o after to see. Mas em inglês o correto é dizer after seeing. Afinal, a gramática, né, da língua inglesa diz que qualquer verbo após preposição deve ser escrito com ing. Vamos ver alguns exemplos do livro, desta página 18 mesmo. Eu vou mudar aqui. Bom, aqui, deixa eu aumentar. Temos as primeiras frases aqui, eu vou traduzir para vocês. Primeiro vocês vão ler comigo. They are worried about getting lost. Vamos identificar a preposição, ela está sublinhada about, né? Então vamos traduzir essa frase. Eles estão preocupados em se perder. Getting, então o verbo aqui é get, por isso que ele ficou com ing, porque ele está depois do about,
tá? Então, vamos ver outra aqui, ó. I'm tired of waiting so much. Beleza? Então, eu estou cansado. I'm tired. Estou cansado de quê? De esperar. Então, esse de esperar, of waiting. O verbo to wait ficou com ing. Beleza? She gave up running 4 times a week. Ok? Let's read. Vocês já leram? Então, vamos lá. She gave up. Aí tá no passado, é o verbo give up, né, que é desistir. No passado, she gave up, ela desistiu de correr. Então, ó, up é a preposição. Após a preposição, o verbo to run com ing. Nesse caso, dobra-se o n, fica running, tá? 4 times a week. They are crazy about going to the party. Então, eles são malucos, eles estão doidos, eles são loucos de ir. Ó, about going. Aqui é porque o crazy pede o about, tá? About going, de ir para a festa. He's afraid of moving abroad. Ó, ele tá com medo de quê? Você pode fazer a pergunta também, né? Ele está com medo de ir. De ir, não, de se mudar, de mudar-se, né? Vamos falar corretamente. Então, he's afraid of moving abroad. Ele está com medo de mudar-se para fora do país. Então, aqui eu tenho mais algumas. I will save some money before buying a car. I will save some money. Vou economizar dinheiro. Ó, antes, before, é a preposição. Buying a car, de comprar. Aí o buying vira o de comprar. He will have to move to Paris after graduating. Ele terá, aqui nós temos, ó, o futuro. He will have. Então, he will have, ele terá to move, que mudar-se para Paris after, depois o quê? De graduar-se. Esse de graduar-se vira o graduating, né? She's thinking about. O thinking about, gente, você já tem que, é uma coisa assim, muito usada, né? Então, I'm thinking about moving. Estou pensando em mudar. I'm thinking about changing. Estou pensando, né, em mudar. Changing my idea, minha ideia, qualquer exemplo que seja. We are interested in learning another language. Estamos interessados em quê? Em aprender. Esse em aprender, in learning. Ok? It depends on booking in advance. Então, ó, é preciso, é necessário, isso depende de quê? De fazer a reserva com antecedência, de reservar. Esse de reservar, on booking. Eu acho que deu para entender, né, galerinha? O que vocês acham? Vamos treinar lá no exercício? Vamos. Antes disso, eu vou ler aqui mais umas frases que tem embaixo dessas frases do ing, falando sobre o in case. In case, uma expressão in case. Wait for me in case I'm late. Espere por mim no caso de eu estar, ó, no caso de eu estar atrasado. Call him again in case he's out, tá? Então, ó, in case, no caso, né? Call him, chame-o de novo no caso dele estar fora. Se ele estiver fora, né? Por exemplo, ele saiu da sala, aí você tá pedindo, chame-o de novo, no caso dele estar fora. Text her in case she's busy, tá? Reparem bem que, lembrei o que eu queria falar, depois do in case sempre vem um sujeito, no caso de eu, no caso de ele, no caso de nós, no caso de alguém acontecer alguma coisa, tá? Então, ó, send us a message in case we aren't in. Mande-nos, send us, né? Mande-nos uma mensagem no caso de nós não estivermos dentro, não estarmos lá, né? Give them a call, ligue para eles, in case you give up, no caso de você desistir. Let me know in case you're coming. Deixe-me saber, me avise no caso de você vir.
tá? Então, in case, depois o sujeito, tá bom? Agora vamos para o exercício. Ops! Caramba, aqui. Então, o exercício dessa lição é a página 20, né? Eu tava não, 19, perdão. Primeiro é um question tag, complete com question tag. Lembrando as outras lições, já passei isso 2 vezes. Vamos lembrar? O que é o question tag? É aquele questionamento que eu faço aqui, ó. He's successful. Letter A. Vamos ver aqui a letra A. He's successful. Ele é um sucesso, né? Ele tá cheio de sucesso. Ele é um sucesso. Não é? Você vai fazer aquela pergunta. Não é? Ele é um sucesso. Não é? Tá? Esse não é em inglês, você tem que analisar o verbo. Na oração, na primeira oração aqui, nessa oração, eu tô usando qual verbo? O is. Então, o question tag vai ser com is. Outra observação. A oração é negativa ou positiva? É afirmativa, né? Positiva. Ele é um sucesso. Então, eu vou perguntar na negativa. Não é? Então, vai ficar isn't he? Beleza? Letra B. They aren't dizzy. Já é o contrário. Eles não estão tontos. Estão? Aí você vai perguntar na afirmativa. Se a primeira oração é negativa, o question tag é afirmativo. Então vai ficar are they e o sujeito sempre permanece o mesmo. Beleza? Letra C. She isn't silly. Ela não é boba. Ela é? Você vai perguntar, ela é? Is she? Ok? Então, tô ajudando a ABC porque eu vi que alguns ainda não entenderam. Os outros aí é FG, vou deixar por conta de vocês, tá bem fácil. Na número 2, complete as frases com os verbos em parênteses. Siga o exemplo. Agora vem o exercício do ING, do verbo com ING após preposição. Todos os verbos que você tem que completar a questão em parênteses vão vir com ING, porque todas as frases têm uma preposição. It depends on, his interest in, they are thinking about, I will take a shower before, tá? Ó, isso depende de, ele está interessado em, eles estão pensando sobre ou em, eu tomarei um banho antes de quê? E vem o verbo seguinte como ING, beleza? Então vamos praticar, traduz as frases, beleza? A número 3, complete as orações usando os verbos entre parênteses. Tá vendo aqui? Então, vamos lá. Peter, olha como vocês vão fazer. Vamos ver o tempo verbal. Vamos ver se na frase indica alguma coisa presente, passado, futuro, tá bom? Então, vamos lá, ó. Peter, at home on weekends. Em casa no final de semana. Então, lá eu tenho o verbo to have lunch, que é o verbo almoçar. Então, eu quero dizer que o Peter almoça em casa nos finais de semana. Frase o quê? No presente, positiva. Então, é só você completar o have lunch na terceira pessoa. Que muda, não vai ficar have, vai ficar outra coisa que eu quero saber qual que é. Letra B. It lately, ultimamente. Aí eu tenho lá rain e negative. Rain é o verbo chover, negativa. Então você tem que completar na negativa. Chove ultimamente, tem chovido ultimamente, é presente. Letra C. They, her last weekend. Chegamos aqui num advérbio aqui que você sabe que é passado, é last. Last weekend é passado. Final de semana passado, tá? Last night, na noite passada. Last week, na semana passada, beleza? Last month, mês passado. Então, sempre quando tem um last é passado. Aqui você vai usar o verbo to visit no passado e na negativa. Então, já sabe que tem que usar o didn't. Letra D. Eu vou deixar agora para vocês fazerem o restante, senão fica muito fácil. Bye, bye. See you later.